Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa terceira aula do nosso curso de RFE, né, onde nós vamos poder conversar e também vou explanar para vocês alguns passos da nossa cirurgia para que vocês possam ver tanto a qualidade das nossas imagens, quanto também para que vocês consigam entender de maneira geral como funciona essa metodologia para que vocês consigam executar a sua rinoplastia, tá? Então, lembrando mais uma vez que é um prazer receber vocês, tá? Agradecer aos meus alunos já da nossa plataforma, que nossos mais de 50 alunos que hoje estão lá fazendo uso disso, né? Agradeço vocês também pelos agradecimentos que vocês estão mandando lá no nosso grupo, agradecendo sobre a qualidade da imagem, agradecendo sobre as técnicas cirúrgicas que nós disponibilizamos para vocês lá. E para quem ainda não faz parte, tá, do nosso curso, venha fazer parte desse curso, tenho certeza, tá, que esse material vai mudar a realidade cirúrgica de vocês e automaticamente vai te possibilitar ter tempo para a família, ter tempo para fazer outras coisas, investir em outras coisas. Importante é a gente ter técnicas e executar técnicas que vai nos possibilitar ter um resultado, previsibilidade e também saber que você não vai ter uma intercorrência. Então essa segurança, ela é muito importante. É isso que nós buscamos, esses pilares que nós buscamos entregar para vocês no nosso curso de RFE, tá? Eh, então passando aqui para vocês, né, a nossa cirurgia, eu vou dar uma pincelada, né, na nossa na forma que nós iniciamos essa abordagem. Então, como vocês podem ver, tá? Eu faço primeiro a marcação na região nasal, tanto na base quanto na região superior, que é justamente onde eu vou fazer nossas osteotomias, tá? Então, feito essas marcações, eu vou fazer toda a parte de anestesiologia, tá? Deixando tudo isso pronto, para que você possa ter a possibilidade de abordar o seu nariz aí, o seu paciente, sem ter complicações, sem ter muito sangramento. Então, aqui eu executei uma limagem da base óssea, tá? Com uma lima de 2 milímetros, né? Então, após aí toda a anestesia dessa região basilar, né? Da óssea, da pirâmide, nós vamos utilizar um piezo, tá? Você também pode utilizar um cinzel e eu mostro isso para vocês em outras cirurgias. Lembrando que a gente vai disponibilizar até o final do ano mais 3 cirurgias para que vocês possam entender cada abordagem. Algumas eu faço com piezo, outras eu faço com raspa, outras com cinzel, outras com serra reciprocante. Então, com piezo, eu venho mostrando aqui para vocês o movimento que eu faço na base da pirâmide, tá? Então, eu aciono o piezo e vou fazendo esse movimento até na região próxima à região cantal, tá? Feito isso, vou adiantar um pouquinho, eu faço isso bilateralmente, tá? Então, eu vou iniciar com nossos acessos. Para fazer o acesso, eu vou marcar ali a zona de interseção entre a mucosa e a pele. Então, eu venho fazendo o acesso inicial com uma lâmina e depois eu venho contornando todo o acesso cirúrgico com uma tesourinha Converse. Então, olha como você consegue visualizar, tá? Todo esse parâmetro, tá? Estético que a gente tem que seguir para a ressecção dessas cartilagens e também para dissecação das cartilagens para que você tenha esse fragmento preservado, tá? Então a gente notem para vocês verem que o sangramento ele é muito contido. Então olha só, fui, né, fazendo toda a liberação da crua lateral, né, com o nosso molde. Então o sangramento aí bem pouquinho, né, te possibilitando, né, trabalhar todo o plano e toda a extensão da cartilagem alar lateral, tá? Então, vou ir um pouco mais para frente. E agora é o momento, né, que eu já liberei a nossa crua medial. Então, olha só o que eu faço para que eu deixe essas cartilagens todas liberadas. Olha, eu sempre venho com o nosso instrumental ou esse periótomo baioneta ou com molde, deixando toda essa região muito bem limpa, tá? Então aqui eu fiz um acesso pericondral, tá? Feito esse acesso, vai ser o momento em que eu vou utilizar o nosso eletrocautério para que a gente possa liberar todo esse tecido da cartilagem,
tá? E podendo mobilizar ele também para ter acesso à região septal. Então notem que esse passo a passo é um passo a passo que eu venho mostrando para vocês de forma contínua, tá? E também de forma lenta, gradativa, para que vocês consigam construir, tá, o nosso todo o conhecimento dessa técnica cirúrgica dentro da cabeça de vocês consigam memorizar, né? E o legal de você ter acesso a esse tipo de conteúdo é que você pode assistir isso na televisão da sua casa, no telefone, colocar no fone de ouvido e ir escutando a narração da cirurgia. Isso te ajuda a assimilar o passo a passo da cirurgia, que é uma dificuldade de todo cirurgião. Então aqui eu mostro para vocês justamente isso. Então olha só como eu vou mobilizando a cartilagem da lateral do paciente com a crua medial, para que vocês entendam, tá, o nosso próximo passo. O próximo passo aí ele é marcado pelo término da dissecação da crua lateral, tá? Então aqui eu vou fazer agora um acesso à região dorsal. Então, como vocês podem perceber, eu vou fazer aqui agora um acesso à região dorsal com eletrocautério. E olha como eu já deixei exposto o nosso septo nasal, ó. Eu fiz iniciei, né, esse todo descolamento, né, com essa agulha colorado, tanto de um lado quanto de outro. E aqui eu vou entrar com o meu Molt, é o que possibilita eu liberar essa região septal de forma gradativa e também de forma bem linear, para que você não atinja outras estruturas, porque a gente precisa o tempo todo de ter estrutura íntegra para que você possa tanto enxergar o seu procedimento cirúrgico, quanto também aproveitar essa estrutura para que você consiga utilizar como ancoragem ou como enxerto, tá? Então, feito isso, é o momento em que eu vou utilizar o Molt, e aí eu mostro, né, o Molt que eu utilizo para descolar a região septal. Então, eu descolo ela, né, tunelizo ela, faço primeiro a liberação da nossa membrana, e depois eu entro com a nossa espátula, possibilitando deixar todas essas estruturas bem mobilizadas, tá? E aí eu vou fazer lá a região do lateral esquerda, tá? Então faço a mesma coisa. Então, como vocês podem ver aí, ó, essa é uma parte muito importante, que é a parte em que eu libero o triângulo mole. Então, o triângulo mole, ele, né, para quem já trabalha aí com cirurgia, ele é uma região que ele é composta pela junção tanto da crua medial quanto da crua lateral. Então, esse triângulo mole ele é que vai definir a ponta nasal do seu nariz. Então, por isso é que eu faço ele, tem tanto cuidado, eu faço ele com tanta calma para vocês entenderem que a importância, né, de ter uma dissecação satisfatória para que você possa ter um nariz bem liberado e aí você tenha essa possibilidade de fazer a sua aplicatura, tá? Então, passando aí para a região mais anterior, tá, da nossa cirurgia. Aqui agora eu estou fazendo a fratura do dorso cartilaginoso, do dorso ósseo. O dorso cartilaginoso eu utilizo o nosso eletrocautério, e o nosso dorso ósseo eu utilizo o nosso piezo, tá? Então, lá na nossa aula online, eu vou fazer o passo a passo. A região de abordagem de dorso nasal é realmente uma abordagem que exige, né, um cuidado maior. Então, vocês vão ter acesso. É uma etapa cirúrgica que demora um pouco mais, mas vale a pena o resultado aí do estético do seu paciente. Então, aqui eu estava trabalhando ainda o dorso nasal, tá? E aí, um pouco mais à frente, é possível você notar as cauterizações, como é feita essa cauterização, tá? Ficou bruto. O negócio ficou grande. Ah, pronto, já resolvi. Voltando. Então, agora eu estou fazendo aqui a limpeza da região interna. Essa limpeza, né, a gente fala grosseiramente, mas as ressecções daquelas estruturas musculares, tá, dos ligamentos que ficaram pendentes ali na região que você vai precisar de fazer a sua ressecação. E agora eu estou fazendo ali, a gente chama de dissecção ou ressecação caudal, tá?
Então, após a ressecção cefálica, eu fiz aqui uma ressecção caudal para que a gente tenha essa crua mais delgada, mais menos proeminente, tá? Então, eu afinei toda a estrutura e agora eu vou fazer a nossa estruturação da ponta, tá? Então, adiantando aqui um pouco mais de todas essas etapas, a gente está caminhando aí para a parte do nosso estruturador. Então, como vocês podem perceber, olha só o material que eu estou utilizando, né? Eu estou utilizando ali uma pinça hemostática como estabilizador do nosso enxerto. Então, primeiro eu vou fazer uma sutura mais na região posterior, depois eu vou fazer essa sutura na região anterior. Tá? É importante eu mostrar para vocês aqui que depois que eu faço toda essa estruturação, olha como fica a ponta nasal. Aqui eu utilizei 2 extensores septais. Por que que eu tive que usar 2 extensores septais? É um paciente com a pele negroide, é um paciente com a pele espessa, é um paciente com nariz pesado. Então, aqui eu estou fazendo a variação da cirurgia, da técnica cirúrgica que eu utilizo. Então, só para vocês terem uma ideia do tipo de material que eu entrego, não é só o que a gente vem conversando na técnica RFE fechada, mas eu ensino algumas variações que vai te possibilitar tratar tanto o nariz negroide quanto o nariz de pele fina, tá? Então, ou seja, um nariz considerado tecnicamente difícil. Eu vou conseguir entregar um resultado legal aí, vocês vão ver, tá? Então, feito toda essa estruturação, eu já vou estar aqui ancorando a região de ponta nasal. Então, a região de ponta nasal, como eu mostrei para vocês na técnica, é uma região que você precisa de te manter paralela à região de ponta para que vocês tenham uma projeção dessa ponta satisfatória, tá? E aí, andando um pouco mais para a nossa cirurgia, eu sempre paro a cirurgia no meio do caminho e vou conferir se a ponta nasal está satisfatória, se ela está bem estruturada. E olha só esse resultado que a gente já tem antes de terminar a nossa cirurgia. Aqui ainda faltam as alectomias, aqui falta ainda suturar o nosso acesso cirúrgico, tá? Então, é muito legal você ter essa visão aí do seu caso cirúrgico. Então, você vai te possibilitar você a entender aonde você está errando, aonde você não está errando, aonde você precisa melhorar, aonde você deve abordar, tá? Então, essa visão global da cirurgia, você fazer esse passo a passo, até antes da sua cirurgia, é fundamental para que você tenha os seus resultados. E hoje o que a gente tem que buscar é excelência, e a excelência se busca através de prática, tá? Então, olha só a variação que eu utilizei nessa cirurgia. Eu coloquei um enxerto. Então, é uma variação de técnica cirúrgica que eu faço, eu estou disponibilizando para vocês, para que vocês possam também executar no caso de vocês. E aí, passando aqui mais para frente, já adiantando o nosso caso na região de sutura, eu quero mostrar para vocês como vai ficar a alectomia desse paciente, tá? Então, eu terminei todo o procedimento cirúrgico, eu vim fazendo algumas estruturações, então eu utilizei um enxerto nessa região, a laringe, tá? Mas olha a alectomia, como que ela vai fazer uma diferença no resultado final para vocês aí. Depois que eu fiz toda a marcação, eu vou vir fazendo a incisão inicial com o nosso bisturi, a nossa lâmina de bisturi. Então, eu vou partir lá de dentro da região interna e vou até a região externa com a lâmina, tá? Então, assim que você transfixar, tá, a pele, você vai notar que você já está no tecido que ele é mais irrigado. O que me possibilita continuar com esse procedimento de maneira tranquila? Eu, com a minha pinça, eu estou executando uma hemostasia, tá, no leito cirúrgico. Então, fiz o corte, olha como que está, bem sequinho. E aí sim eu vou pegar com outra pinça, geralmente eu uso uma pinça dente de rato, tá? E vou fazer o corte na base desse fragmento, tá? Que a gente precisa de abordar para que a gente tenha um resultado legal. Então, feito tudo isso, eu vou estabilizar e vou começar a fechar toda a minha região da válvula nasal externa. Tá? Eu utilizo ali o fio de monocrio, onde eu consigo fazer a ancoragem da pele do paciente, ao mesmo tempo ter qualidade e ao mesmo tempo estética, porque muitas das vezes o paciente sai com aquele nariz ali depois desses 7 dias e aí pelo menos não está aparecendo aí aquele fio de cor, tá? Então ele é transparente. Olha só para vocês verem a diferença que a gente teve na válvula nasal externa, tá?
E aí a gente vai finalizando a nossa cirurgia, eu faço a mesma coisa do outro lado, tá? E no final, olha o resultado que nós tivemos. Um dorso nasal bem trabalhado, uma ponta bem proeminente, tá? Bem estabilizado, fratura óssea feita com êxito. Então nós conseguimos trabalhar toda a pirâmide nasal, tá? Então nós vamos finalizando por aqui. Eu espero que vocês possam ter entendido o nosso passo a passo aqui, para que vocês consigam visualizar a qualidade de material, visualizar que durante todo esse curso eu vou disponibilizando materiais para vocês, né? E até o final do ano eu disponibilizo mais 3 cirurgias para vocês gravadas na íntegra, onde eu faço algumas variações de técnica. Então, o que eu disponibilizo não é só a técnica que eu utilizo, o RFE, mas eu também utilizo um método, tá? Um compilado de métodos, de detalhe durante todo o seu procedimento aqui cirúrgico, que vai te possibilitar ter um resultado cirúrgico mais elevado, né? Você busca e entrega aí para o seu paciente, consegue através das técnicas entregar um resultado, né? Dá um up aí no seu resultado final, tá? Então, é um prazer receber vocês aqui comigo, tá? Nosso curso, lembrando que a gente está no primeiro lote, nosso curso, você pode utilizar nosso cupom de desconto RF30 para vocês terem 30% de desconto, tá? Não percam essa oportunidade de ser um investimento na sua carreira. Para quem entrar no próximo lote, obviamente, o nosso cupom de desconto não vai ser igual agora, mas eu acredito que isso é um investimento que vai te trazer muito mais frutos do que você está imaginando, porque hoje a rinoplastia ela está entre as cirurgias mais executadas no mundo, tá? Mas ela é um procedimento também que é considerado o procedimento mais difícil e mais desafiador das cirurgias plásticas, tá? Então, se você tem pretensão de entrar nesse mercado seleto, tá? Seja bem-vindo ao RFE. Eu acredito que isso vai te trazer aí um crescimento muito grande.